Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. Esta é a nossa última aula sobre demonologia e vamos tratar sobre a hierarquia dos anjos, né? O coro dos anjos, os coros, né? São 9 coros dos anjos e vamos tratar sobre isso. E paralelamente tratar sobre a hierarquia dos demônios, ali os anjos que foram decaídos. Então, essa aula é a última aula, né? Você pode ver aqui na descrição as outras 3 aulas que tivemos sobre a origem dos demônios, a queda, as 2 principais tentações e agora a hierarquia angelical e demoníaca e como eles agem, cada um dos anjos ou cada um dos demônios, cada coro, melhor dizendo, dos anjos e cada coro dos demônios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, eu queria dar início à aula de hoje lendo 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. O primeiro é o parágrafo 331 e o seu seguinte, né, o 332, que fala sobre Jesus e os seus anjos. Ou seja, nós sabemos que em Jesus tudo foi criado e sendo criado tudo nele, tudo está a seu serviço, principalmente se tratando dos anjos. Esse parágrafo do Catecismo fala sobre Cristo com todos os seus anjos. Vejamos o que diz o Catecismo. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, Mateus 25, 31, ou seja, quando vier para julgar o mundo, são seus porque foram criados por ele e para ele. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, como nós vemos. Aí aqui o Catecismo dá uma categoria, né? Faz uma hierarquia dos anjos, citando tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. A carta aos Colossenses, Paulo dá um ensinamento, porque na carta aos Colossenses os anjos estavam num destaque, sendo destacado como criaturas tão elevadas e o culto aos anjos estava sendo estabelecido ali, né? Não como nós conhecemos na Igreja Católica, ou seja, por exemplo, nós celebramos 3 grandes arcanjos importantes: o arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael. Agora, tudo aquilo que é feito na festividade desses anjos é para a glória de Jesus. Ou seja, na carta aos Colossenses e ainda em outras igrejas também, o culto aos anjos estava caindo, saindo daquilo que era para a glória de Deus e estava entrando para uma idolatria. Então, Paulo vai esclarecer que tudo isso foi feito para Jesus, todos os anjos, todos os coros dos anjos foram feitos para Jesus e eles estão subjugados a Jesus, ou seja, Jesus está acima de todos. Por isso, o Catecismo continua dizendo: são seus, mais ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Hebreus 1,14. Ou seja, o apóstolo Paulo, em suas doutrinas, né, ele deixa claro que os anjos não são deuses. E por isso cabe para nós aqui algo que é muito importante, algo que é basilar. Satanás não é um deus. Ele é uma mera criatura, né? Quando eu digo mera criatura,
tem a sua importância, né? Tem o seu grau de glória, de esplendor quando era anjo, mas depois de decaído perdeu muito da sua glória, ou melhor, perdeu toda a sua glória, por isso se tornou demônio. Mas que fique claro para nós que ele é apenas uma criatura, ele não é Deus. Então não vamos pensar que Satanás está pá a pá com Deus, né? Uma linguagem vulgar aqui que eu estou usando. Ou seja, que esteja na mesma categoria de poder. Não. Deus é criador, Satanás é mera criatura. E Deus poderia destruir Satanás com o sopro de sua boca, como o Apocalipse diz que ele destruirá o anticristo, o homem da impiedade. O Catecismo continua dizendo no parágrafo 332: eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Vou entrar aqui vai decidir, o Catecismo vai dar alguns detalhes das funções dos anjos. Mas aqui eu quero dizer, ou seja, esses anjos são meras criaturas, né? Quando eu digo meras, é para dizer que Deus é criador e que Deus está acima de todo e qualquer anjo, mesmo Satanás, que foi decaído. Ou seja, os anjos são criaturas que Deus fez para ajudar aos homens chegarem à salvação. Antes da queda, os anjos tinham sido criados para auxiliar Deus no cuidado com o homem e também para a glória de Deus, para o esplendor da sua majestade. Os homens, quando foram criados e estavam ali no jardim, antes de caírem, né, antes de pecarem, os anjos também os cuidavam. A gente pode ver isso na aula anterior, né, na terceira aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nós podemos ver isso quando os anjos vieram cuidar de Jesus e cuidavam de Jesus. Então veja quais eram as funções dos anjos. Ele diz aqui, a serviço e ao desígnio de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, o paraíso foi fechado por querubins. Protege Ló, né? Ló quando estava em Sodoma e Gomorra e foi protegido pelos anjos ali. Salvam Agar e seu filho, ou seja, a esposa a concubina de Abraão, né? Que foi levada para o deserto e lá foi salva pelo anjo. Seguram a mão de Abraão quando ia sacrificar Isaac. Comunicam a lei por seus ministros, isso está lá em Atos dos Apóstolos, né? Conduzem o povo de Deus no deserto, quando o povo foi conduzido pelo deserto, um anjo guiava o povo. Anunciam os nascimentos, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o nascimento de Sansão. E anunciam também vocações, né, como dos profetas. Muitos profetas tiveram suas vocações sinaladas pelos anjos. Assistem os profetas, né, ou seja, estão ao lado dos profetas, conduzindo, ajudando, instruindo, guiando. Para citarmos apenas alguns exemplos, finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Ou seja, os anjos estão a serviço dos homens, a serviço de Deus naquilo que é a salvação dos homens e os seus cuidados. As hierarquias dos anjos, elas estão divididas em 9 coros, né? Primeiro nós temos os serafins. A palavra serafim significa aquele que arde, né, em chama de fogo. São os serafins os anjos mais próximos de Deus, dedicados ao louvor e à guarda do mistério divino. Ou seja, Isaías capítulo 6, versículo do 6 ao 7, mostra quando um serafim
pega com uma tenaz uma brasa do altar e toca a língua, os lábios de Isaías, para purificar Isaías, porque Isaías diz que tem lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, os serafins são responsáveis pelo louvor de Deus, para glorificarem a Deus. Eles são representados com 6 asas, 2 que voam, 2 que cobrem o rosto e 2 que cobrem os pés, né? No caso dos anjos decaídos, nesse coro, né, nessa categoria de serafins, eles vão servir e eles servem a Satanás para levar o homem a blasfemar contra Deus, a não querer adorar a Deus, a não querer louvar a Deus, a não querer glorificar a Deus. Ou seja, ele leva o homem a dizer palavras de blasfêmia contra Deus. A segunda é os querubins. Eles foram os responsáveis para guardar a entrada do paraíso, como eu tinha falado agora há pouco, né? Armados com a espada fulgurante, protegendo o caminho da árvore da vida do Gênesis. Ou seja, esses anjos foram designados por Deus para guardar o paraíso, né? Para proteger o paraíso. Na categoria dos anjos decaídos, esses anjos aqui, os querubins, né, que agora são demônios, eles vão fazer de tudo para tirar o homem da salvação. Eles vão fazer de tudo para arrancar o homem do reino dos céus, ou seja, do jardim, simbolizado aqui já pelo reino de Deus que já está estabelecido na sua igreja. Então os querubins decaídos, demônios decaídos, que eram da categoria dos querubins, eles vão fazer de tudo para tirar o homem do paraíso, para tirar o homem da salvação, né? Depois nós temos tronos. Cabe a esses a responsabilidade de governar os poderes divinos, delegando funções a outros anjos inferiores em funções para o governo de cidades, países e até igreja. Ou seja, os tronos são aqueles que ajudam os homens a governar. Por exemplo, o governo dos países está sendo auxiliado por tronos, por anjos que têm esta categoria de tronos, aqueles que governam com Deus. E os anjos decaídos vão implantar por meio desses anjos a corrupção. E essa corrupção, ela se estabelecerá, né? Deixa eu só corrigir aqui uma coisa. Pronto. E essa função de governar, quando os anjos decaídos, os tronos, né, anjos que pertenciam aos tronos que decaíram, eles vão fazer de tudo para levar governantes à corrupção, a agirem contra o propósito do governo de Deus para os homens, para os países, para os municípios, para tudo, né? Então, os anjos decaídos da categoria dos tronos vão fazer de tudo para a corrupção, o roubo, assassinato, essas coisas, né? Depois vem as dominações. Eles decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade de Deus referente à ordem do universo. Eles guardam casas, cidades e países. Ou seja, as dominações, eles guardam países, cidades, estados e casa. Eles fazem de tudo para governar, para manter uma ordem. Por isso são chamados de dominações. Eles dominam regiões. E os anjos decaídos, né, os demônios que fazem parte da categoria de dominações, eles vão fazer de tudo para entrar na nossa casa, para desestruturar a nossa casa, para nos levar a brigas, a desuniões, a discórdias. Eles vão fazer de tudo para levar os municípios a uma desordem, a uma degradação, para levar os estados
há uma degradação, há uma desordem, a corrupção também. E aí não se fala nem dos países. Então, assim como os anjos estão classificados em categorias nos couros, nos 9 couros, também os demônios estão classificados. E aquilo que eles faziam quando eram anjos, a serviço de Deus e a serviço da salvação do homem, eles começam a fazer o inverso como demônios, para tirar o homem da salvação. Então aí está a quarta, dominações. O quinto couro são as virtudes. Eles guardam a pureza dos homens, a castidade e a santidade. Então veja, as virtudes, os anjos que estão classificados aí nesse couro, né? Virtudes, eles são responsáveis para guardar a pureza do homem. Ou seja, as crianças têm a sua pureza. Então esses anjos, eles são responsáveis para manter, para guardar a pureza das crianças, para guardar a nossa pureza, para guardar a nossa castidade, para guardar a nossa santidade. Só que esses anjos, virtudes, né, que a palavra virtudes classifica a sua função. Cada couro desse aqui que eu estou falando, por exemplo, virtude, potestades, ou seja, são nomes que designam a função dos anjos e que agora, infelizmente, ao inverso, designa também aquilo que os demônios estão fazendo no mundo. Então, virtudes não é um anjo, virtudes é uma categoria de anjos que tem a função baseada no nome que dá a sua categoria. Virtudes. Todos os anjos são espíritos que foram criados por Deus. Aí vem as categorias, e essas categorias, esses nomes que designam as categorias, designam a sua função, aquilo que eles realizam, aquilo que eles fazem, né? Virtudes, como eu dizia, guarda a pureza dos homens, a castidade e a santidade. Eles também têm poder sobre a natureza e acalmam também tempestades. Ou seja, tem também um domínio sobre os elementos da natureza. Os anjos da categoria das virtudes que decaíram, que se tornaram demônios, eles vão trabalhar para tirar de nós a pureza. Ou seja, eles vão colocar em nós pensamentos que são contrários à pureza. Por exemplo, quando Jesus deu a Judas o pão embebido no vinho, né? Ou seja, a Eucaristia nas duas espécies, quando Jesus deu a Judas, a palavra de Deus diz que naquele momento Satanás colocou no coração, ou seja, no pensamento, na ideia de Judas trair Jesus. Ou seja, virtudes, essa categoria de anjos decaídas que se tornaram demônios, eles vão colocar na nossa mente e no nosso coração tudo aquilo que nos leva à impureza, tudo aquilo que pode quebrar a castidade. Ou seja, pecados de adultério, de prostituição, pornografia, impureza, pecado da masturbação. Ou seja, tudo isso que tira de nós a santidade, a castidade e a pureza. Os demônios vão fazer de tudo para nos agredir por meio disso aí. Porque eles fazem aquilo que é contrário ao que eles estavam designados a fazer. Porque eles se rebelaram contra Deus. Então eles têm um ódio contra Deus, mas por eles serem apenas criaturas, meras criaturas, e não poderem lutar contra Deus, eles começam a guerrear contra o homem. E vão fazendo isso. Por exemplo, potestades, que é a sexta categoria, né, que é o sexto couro, são anjos com grande poder de razão, inteligência, e têm o encargo de guardar a história da humanidade, suas memórias, e também têm poder para cuidar dos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Ou seja, baseado nas potestades, esses anjos
que decaíram desse coro, que tem um grande nível de inteligência, de razão, e que estavam ao encargo de guardar a história da humanidade, eles agora agem de maneira contrária, ou seja, usam da grande inteligência que têm, usam da razão que têm, mas não usando a razão, mas uma razão agora distorcida, achando eles que podem levar o homem a fazer o que eles fizeram, se rebelar contra Deus. Então, usando da sua grande inteligência, eles fazem de tudo para tirar de nós aquilo que é a história da nossa salvação. Por exemplo, os profetas e os salmistas, eles sempre diziam, né? Relembra ao povo de onde Deus os tirou. Relembra ao povo que Deus os tirou do Egito, que Deus os fez passar pelo deserto, que Deus cuidou deles, que Deus manteve, que Deus foi provedor deles, que Deus os guardou e cuidou como um pai que guarda o seu filho. Então esses anjos que eram responsáveis para levar o povo a conhecer a sua história, conhecer de onde eles caíram, de onde Deus os tirou, como Deus os conduziu e como Deus os guarda e o mantém provendo, né? Provendo tudo que é necessário, porque Deus provê tudo para o homem. Esses demônios da categoria da potestade, eles começam a fazer de tudo para levar o homem ao esquecimento da história da sua salvação e assim se rebelarem contra Deus. Nós temos também os principados. Dão instruções aos governantes de países, estados e municípios e até dos continentes. São subalternos às dominações e potestades, transmitindo suas orientações aos coros inferiores. Ou seja, os principados são aqueles que governam junto com os governantes de países, de municípios e de estados e até dos continentes. São eles que dão orientações para que os governantes governem de acordo com a vontade de Deus. Façam tudo de acordo com aquilo que Deus quer, para a glória de Deus, para o esplendor da majestade de Deus. Mas o que acontece com os principados que foram decaídos e que se tornaram demônios? Eles vão fazer de tudo para levar os governantes a entrarem em discussão, atrito, guerra. Por quê? Jesus disse que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele rouba dos governantes aquilo que é o projeto primordial de Deus para a paz, para uma concórdia. E tirando isso, eles colocam dentro dos governantes o desejo de guerra, de dominação. E gera aí as guerras, geram as contendas entre os países. Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo agora em que a ameaça de guerra nuclear ela está extremamente à flor da pele. A qualquer momento, dizem os historiadores, ou melhor, dizem os especialistas nas histórias de guerra, que a qualquer momento pode acontecer uma guerra. E dizem também que nós, os seres humanos, temos, com armas nucleares, poder para destruir até o globo terrestre, meus irmãos. Veja que se Satanás desencadear uma guerra nuclear, quantas pessoas ele não arrastará para o inferno? Quantas pessoas ele não vai arrastar para o inferno? Milhões e milhões de pessoas, centenas e centenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Portanto, os principados que, como anjos, são responsáveis para governar e dar orientações aos governantes, como demônios, eles estão aí para colocar na cabeça dos governantes desejos de guerra, de morte e de destruição. Depois vem os arcanjos, né? São encarregados de Deus
para ações extraordinárias e revelações acima da compreensão humana, anunciando o nascimento de Jesus. Alguns são citados na Bíblia, como Miguel, Gabriel e Rafael. Ou seja, desses arcanjos, segundo o doutor Angélico, ou seja, segundo São Tomás de Aquino, de acordo com São Tomás de Aquino, esses anjos, esses arcanjos do coro dos arcanjos, não decaiu ninguém para o inferno. E aqui cabe uma reflexão, porque Miguel, junto com seus anjos, veja, Miguel junto com seus anjos, Miguel era um arcanjo, e é um arcanjo, é o príncipe, dos arcanjos, é aquele que, segundo a igreja, é aquele que vem na hora da morte e nos conduz a Deus, na hora da morte, na hora que o homem morre e morreu na graça de Deus, ele é conduzido para Deus pelo próprio arcanjo. Isso é uma reflexão que a igreja nos dá e nos faz. Então, pensamos aqui, podemos pensar aqui no momento de Apocalipse capítulo 12, como eu falei na segunda aula, sobre a queda dos anjos. Lá em Apocalipse 12, quando Miguel, junto com seus anjos, ou seja, Miguel e os outros arcanjos, guerreava contra Satanás e expulsou Satanás, então dá para entender de maneira bem simples e bem clara que Miguel, junto com os demais arcanjos, foram os que foram vitoriosos sobre Satanás e os seus demônios. E por esse motivo, o arcanjo Miguel e os demais arcanjos não foram persuadidos por Satanás. Ou seja, a categoria, o coro dos arcanjos não foram persuadidos por Satanás, nenhum deles. E nenhum deles caíram. Nenhum deles caíram. Por isso, a palavra de Deus diz para nós que o arcanjo foi quem foi o vencedor. Miguel foi quem foi o vencedor. Dentre os arcanjos citados, nós temos Miguel, como eu falei, Gabriel e Rafael. O nome de cada arcanjo designa a sua função, designa aquilo que foi a sua missão. Por exemplo, Miguel significa quem como Deus. Ou seja, aquele combate que houve no céu, Miguel diz para Satanás, quem é como Deus? Quem como Deus? E esse nome é dado a Miguel porque designa para ele a sua missão, a missão de vencedor em nome de Deus. Gabriel significa comunicação de Deus, aquele que comunica. Foi Gabriel que veio comunicar o nascimento de João Batista, foi Gabriel que veio comunicar o nascimento do menino Jesus. E Rafael é citado como saúde de Deus. Rafael é aquele arcanjo que acompanhou Tobias na missão de Tobias, para uma missão que foi designada pelo seu pai. Então, Rafael faz aquele trajeto, faz aquele acompanhamento de Tobias, junto com Tobias. E ali nós podemos ver Miguel, melhor dizendo, Rafael, dando instruções a Miguel para curar a enfermidade do seu pai, que estava cego por um excremento de pardal, e também dá instruções de como expulsar um demônio chamado Asmodeu, que matava os esposos de Sara, se eu não me engano, de Rebeca, a esposa de Tobias. E quando Tobias vai para as núpcias com ela, ele é preservado do mal, porque ele usa um incenso que o arcanjo Rafael ensinou que ele o fizesse, para expulsar aquele demônio com o incenso. Aí você pode dizer, isso é espiritismo. Meu irmão, isso está na Bíblia, no livro de Tobias. E Deus usou de muitas coisas, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e por meio dos anjos, para nos levar a uma vitória contra Satanás. Por exemplo, aqui me faz lembrar Eliseu, que com uma panela de barro colocou sal e água e purificou uma fonte. Aqui também me faz lembrar o apóstolo Pedro e Paulo, que
pegavam-se os aventais de Paulo e passavam nas pessoas e os demônios eram expulsos e as pessoas eram curadas. E aqui me faz lembrar, de maneira clara, como eu coloquei agora, Rafael, que orienta Tobias para expulsar o demônio Asmodeus. Ou seja, desses arcanjos, nenhum deles foram decaídos. E depois nós temos, por fim, os anjos da guarda, os que estão mais próximos de nós e nos orientam para os mandamentos e protegendo-nos dos perigos. Ou seja, os anjos da guarda são aqueles que estão mais próximos de nós. Aqui, com certeza, comigo está o meu anjo da guarda e com você também está o seu anjo da guarda. Algumas igrejas neopentecostais e protestantes, e a gente não pode nem classificar como igreja, mas de comunidades eclesiais de base, né, que tem uma espiritualidade voltada para o cristianismo, eles não acreditam, né? Mas, por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, diz que Pedro chegou na casa, se eu não me engano foi de Tabita, né? Se eu não me engano, não lembro o nome da mulher agora, e ele bate na porta. Quando ele bate na porta, essa serva vem até a porta, olha pela frecha da porta e vê que é Pedro e corre para avisar, é Pedro que está aí. E algumas pessoas dizem, é impossível, né? As pessoas que estão lá na casa, está em Atos dos Apóstolos, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, e algumas pessoas dizem, isso é impossível ser Pedro. Aí ela diz, se não é ele, então é o seu anjo. Ou seja, ali dá para nós percebermos nitidamente que o povo de Deus já sabia que os anjos da guarda estavam ao nosso serviço. E também, lá em Mateus capítulo 10, Mateus ou é Marcos capítulo 10, não lembro agora, diz que ninguém fira um desses pequeninos. Por quê? Porque esses pequeninos, eles estão sendo assistidos pelos seus anjos diante de Deus. Então, meus irmãos, é importante nós compreendermos isso. E desses anjos, conhecidos como anjos de guarda, né, que estavam lá no céu, também antes de serem anjos da guarda, como eu posso dizer, de maneira direta, direcionada por pessoas, eles antes ainda, quando anjos de guarda, foram também decaídos. E por serem decaídos, esses anjos que eram anjos da guarda passaram também a se tornar demônios. E esses demônios começaram a agir também contra os homens. Por isso é importante nós pensarmos nisso. A ação dos demônios são direta no nosso meio. Eles agem constantemente e diretamente contra nossas ações. Agora, nós vimos aqui a categoria dos anjos, nós vimos também como eles agem, o que eles fazem. Nós vimos que cada anjo que foram decaídos e depois de decaídos eles agem de maneira direta, né, como demônios contra nós, da mesma forma que eles prestavam serviços a Deus, eles agora agem direto contra o homem, agindo contra o homem. Então, o apóstolo Paulo, que sempre falou muito dos anjos, sempre falou muito dos demônios, mostra para nós a maneira de vencer esses demônios. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestis a armadura de Deus para poderes resistir às insídias do diabo. Ou seja, às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados, contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia como eu dizia,
Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. E ele vai dizendo qual é essa armadura de Deus. Ele diz, versículo 14, portanto, ponde-vos de pé e cingis os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Ou seja, cingir os rins com a verdade. A armadura é a verdade, a justiça. E calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Ou seja, o zelo pela palavra de Deus e pela propagação da palavra de Deus. Empunhando sempre o escudo da fé. Ou seja, a fé é um escudo, faz parte da armadura, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o maligno, o diabo junto com seus demônios, vão querer direcionar para nós coisas para nos tirar de Deus. E a fé alicerçada, a fé na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no magistério da Igreja, essa fé alicerçada verdadeiramente, a fé católica, vai apagar os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação, o capacete da salvação. Ou seja, nós precisamos vestir a nossa cabeça. E aqui essa expressão, vestir a cabeça com capacete, é colocar na nossa razão que nós fomos salvos por Deus. Não é uma fé aleatória, mas uma fé que vem da razão, que nós fomos salvos verdadeiramente por Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a espada afiada de 2 gumes que penetra o mais íntimo do nosso ser e que serve para a nossa salvação contra Satanás. Foi por meio da palavra. A espada de 2 gumes, ela tem exatamente 2 gumes porque ela serve para a defesa e para o ataque. Ou seja, foi com a palavra de Deus que Jesus, no terceira aula, nós vimos, foi com a palavra de Deus que Jesus se defendeu e atacou a Satanás, usando ali na tentação do deserto, quando ele disse, transforma essas pedras em pão, ele disse, está escrito, não somente de pão vive o homem, né? Pula daqui para baixo, porque ele disse que os anjos dele te guardaria. Aí Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, ele diz, se tu prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos. E Jesus diz, também está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E no finalzinho ele diz, com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que quando abrir os lábios me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale. Ou seja, meus amados irmãos, para vencermos os demônios é necessário se revestir dessa armadura e principalmente a palavra de Deus. Portanto, eu peço a vocês que assistam todas as aulas. Se você está assistindo essa aula agora, vai na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso à primeira aula, à segunda aula, à terceira e à quarta aula. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui a playlist da demonologia, ou seja, as 4 aulas sobre esse tema. Que Deus te abençoe, que Deus te faça muito feliz, que você possa compreender que os anjos que não decaíram estão ao nosso serviço e nos conduzem à salvação. Mas também é necessário entender que os anjos decaídos, eles estão lutando, guerreando, eles estão fazendo de tudo para nos tirar da salvação. Por isso, é necessário nos aproximarmos do nosso anjo da guarda, é necessário pedirmos a Deus a intervenção dos anjos na nossa vida e na vida dos nossos. Por isso, é necessário fazer isso. E comecemos rezando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Se você gostou dessa série, se você gostou desse vídeo,
dá uma curtida aí em todos os vídeos, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Se você tem um amigo ou uma amiga que tem dúvidas sobre esse tema, compartilha esses vídeos com essa pessoa, leva essa pessoa a compreender como Deus age por meio dos seus anjos. Se você entrou nesse canal agora, está vendo esse vídeo, e esse é o primeiro vídeo que você está vendo do meu canal, procura aí o canal, veja na playlist todos os temas, tem aí testemunhos, tem aí formações, vídeos em forma de resposta a algumas perguntas que me foram dadas. Então, faz com que esse canal cresça e possa alcançar mais pessoas que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, Deus abençoe.